indiana, magia hindu. Ele trabalha com o índio diabólico, código trinitário que eles chamam de Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma é o deus da criação, Vishnu o deus da proteção, e Shiva o deus da destruição. Tendo aprendido isso, ele foi para o Egito, onde ele foi para o rio Nilo. Enquanto ele estava fazendo alguns encantamentos, a pedra que estava escondida pelo faraó surgiu. Ele então pegou, encontrou a sentença que estava gravada nela e decodificou-a. E de lá, ele encontrou todos os poderes, o poder da magia egípcia. Então ele combinou o que ele encontrou na Índia e o que ele tinha encontrado no Egito. E é esta combinação que dá origem ao que eles chamam de magia indiana superior ou magia K. Foi a luta que me levou à magia indiana. Eu tinha o poder do motor Tarzan, fui iniciado em luta livre por um homem de Goazi. Neste nível, vou falar com você sobre um incidente que surgiu quando eu queria matar o pai de um lutador. Enquanto eu estava em Likazi, trabalhei com um demônio chamado Zagan. Esse demônio me deu o poder de controlar 9 cemitérios. Eu fiz a conexão da montanha onde eles colocaram o que eles chamam de domínio marial dos católicos na Toyota. Havia um lutador de Kinshasa que tinha vindo a Likazi onde as lutas iriam acontecer. Essas lutas aconteciam de quinta a domingo, e o que eles chamam de grande jogo estava acontecendo no domingo. Ele não veio de Kinshasa sozinho, ele estava com outros lutadores, mas em comparação com os outros, ele foi o melhor. Assim, ele foi o único a lutar no domingo com o campeão de Likazi. Quando ele me viu, ele me chamou e conectado comigo por telepatia. Nós nos conhecemos e ele me disse que se eu o ajudasse a ganhar a luta, ele iria me dar algum dinheiro do que ele iria receber. Ele prometeu me dar os $400 e me deu $100 de antecedência. Então eu disse a ele que, para ganhar, devemos bloquear todas as direções. Então alguém tem que ser morto, e seu espírito usado para este efeito. Expliquei-lhe que, com a ajuda desse espírito, seria difícil para seu oponente entrar em contato com o mundo místico. Assim, pedi-lhe que me desse o nome de alguém naquele dia. Ele me deu o nome de seu pai. O que eu ia fazer? Ponto. Neste nível, o pastor Jonas explica todas as cerimônias que ele teve que realizar. Ele continua: amada, é como um mutador que dou este testemunho. É apenas por obediência a Deus que me pede que testemunhe, que eu faço isso. E é muito doloroso para mim repetir todas essas coisas. Mas para expressar minha gratidão a Jesus que me entregou, eu estou fazendo. Eu tive que ir ao cemitério. Foi no sábado. Cheguei a um túmulo lá. Coloquei meu espelho cabalístico ao lado da cruz, e no túmulo, coloquei 12 velas vermelhas, e então acendi 2 hastes de tchulai com trema desodorante queimável em forma de talo com cheiro forte usado pelos muçulmanos e depois tomei o perfume ao sarapir e aspergi sobre o túmulo, depois de me concentrar e fazer encantamentos, e as 12 velas acesas por si. O pai em questão viveu em Kinshasa. Ele era um membro da igreja Bethel. Lá estava eu, na frente do espelho à meia-noite, com minha faca. Tive de mandar buscar o seu espírito, e assim que ele fosse aparecer no meu espelho, eu ia apunhalá-lo com faca e matá-lo. Então eu me concentrei para chamar o espírito do pai. Antes de chamá-lo, eu chamei primeiro os espíritos ímpios, os espíritos que são cobrados apenas para matar. Eu chamei pela primeira vez Asmodi e eu mandei ele para obter o espírito do pai, mas ele foi e não voltou. Então eu enviei Asdam e ele fez a mesma coisa. Eu chamei Doros. Era a mesma coisa. Eu então me concentrei e chamei Kitutamurita, um dos grandes demônios que trabalha no mundo de Armstrong. E apesar da direção que eu dei a ele, nada aconteceu. Eu ainda concentrado e chamado outros espíritos, todos eles foram, mas nenhum deles retornou. E depois de todas essas tentativas vãs, me concentrei para chamar o Duque Marquês do Inferno. O que aconteceu comigo esta noite? Mesmo enquanto eu falo com você, eu nunca entendi isso. Enquanto eu estava me preparando, eu vi fogo. Uma chama de fogo pousou no espelho. Meu espelho quebrou. Eu mesmo fui impulsionado a
uma certa distância e eu caio do outro lado. Até minhas velas se apagaram. Quando fui impulsionado, senti um sono profundo e só acordei às 6h30 da manhã. Já era domingo. Olhei para o meu espelho quebrado e voltei para casa. No domingo, aquele lutador foi lutar e naquele dia ele foi mal batido. Um dia depois, ele adoeceu e foi enviado para o hospital da Quincazi. Em cada visita do médico, o nome da doença mudaria. E no quarto dia, aquele lutador morreu. Aquele que estava tentando matar seu pai cristão encontrou a própria morte. Amados no Senhor, mesmo que os vossos inimigos tenham cavado buracos, eu lhes asseguro que, se permanecerem fiéis ao Senhor Jesus, cairão em seus próprios buracos, com minhas velas acesas. Havia certamente fogo, mas porque aquele pai era um cristão, seu Deus também é um fogo consumidor. Esse fogo que eu vi vir, e o fogo das velas que foram acesas, saiu porque o fogo real estava lá. Amados, se temeis ao Senhor Jesus, tudo o que Lucifer tentará fazer contra vós será nulo e não prosperará. E até todos os que tentarem conspirar contra vós falharão, e tudo o que fizerem voltará a elas com efeitos imediatos em nome de Jesus. Tio Geoff de Lorenguard. Vamos ler 2 Reis 6, 16-19. Respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou, e disse: Senhor, peço-lhe, abre os olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do jovem, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, e disse: golpeie este povo com cegueira, e feriu-os com cegueiras, segundo a palavra de Eliseu. Respondeu Eliseu: este não é o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, e eu te levarei ao homem que tu buscas. Mas ele os levou a Samaria. Você deve pedir a Deus cada vez para golpear todos os seus inimigos com cegueira. Amados, se estivermos em perfeita comunhão com o Senhor, todas as palavras que sairão da nossa boca serão aprovadas por Deus. Saiba que o mundo em que vivemos é um mundo que está sob o domínio do diabo. Desde sua queda, o diabo sabe que seu tempo é curto e em sua perdição, ele quer levar todo mundo com ele. O diabo existe. Ele realmente existe. E sua missão é conduzir os seres humanos extraviados para fazê-los sair da vontade de Deus, estando ao serviço do Lucifer. Eu poderia representá-lo como um fantasma. Eu tinha o poder da metamorfose. Eu poderia me transformar em mosquito, em sapo, em coruja, em gavião, em crocodilo, em cobra, etc. Lúcifer até me deu o poder de mudar em uma mulher para fazer os servos de Deus caírem em adultério. Estando com o diabo, vi sua glória, vi sua organização e acabei concluindo que o diabo é poderoso. Ainda hoje reconheço que o diabo é poderoso, mas Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é acima de todas as coisas. Ele faz tremer o diabo e todos os seus cúmplices. Lembro-me de um dia, nós estávamos no mundo de Tartarus. Nós no meio de reunião com a Lucifer. Havia um satanista de Togo que pronunciara erroneamente o nome de Jesus e todos nós que estávamos no quarto caímos no chão. Até Lucifer. Filipenses 2, 10-11. Para que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho das coisas do céu, e das coisas da terra e das coisas debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lúcifer caiu do trono e se encontrou no chão. Amados, em nome de Jesus, todo joelho deve se curvar e toda língua deve confessar que Jesus é o Senhor, incluindo os do diabo. Nós não temos que temer o diabo. Se estamos realmente em uma boa relação com Jesus, continuar na parte 2.
Testemunho do ex-agente satânico, Pastor Jonas. Este testemunho é a segunda parte. Eu era um representante do diabo. Os representantes são servos de Lucifer. Eles são os que tomam as instruções diretamente de Lucifer. Entre esses representantes de Lucifer, há também falsos servos de Deus. Eles se escondem sob a roupa de ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Só os reconhecerás por suas ações. Que o Espírito Santo nos ajude a descobrir todos os agentes de Satanás disfarçados de servos de Deus. Eu sou o único a ser responsabilizado por tudo o que estou dizendo. Não tenho medo, porque sei que o testemunho que dou, não dou para minha glória. O dou para a glória daquele que me libertou, e essa pessoa é Jesus. Ele mesmo me protegerá. Minha Bíblia me diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Lutarão contra mim, mas nunca prevalecerão contra mim. Porque o Senhor sempre estará comigo para livrar-me, sendo um servo de Satã. Eu mesmo trabalhei em igrejas. A igreja representa a parte visível do exército de Jesus Cristo. Por isso tivemos que fazer tudo ao nosso alcance para tornar a igreja inofensiva. Satanás nos deu atribuições na igreja. A primeira tarefa era fazer com que os cristãos ignorassem a palavra de Deus. Lúcifer nos havia dito: uma vez que os cristãos são ignorantes da palavra, a sua fé será fraca. A Bíblia nos diz em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida através da palavra de Cristo. Lúcifer havia nos dito: se os filhos de Deus permanecem na palavra, eles facilmente evitarão minhas armadilhas. Se você não permanecer na palavra de Deus, será difícil para você evitar as armadilhas de Lucifer. Assim diz a Bíblia no Salmo 119, 105. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E o segundo mandamento de Lucifer diz: não permitam que os cristãos leiam a Bíblia, mas deixem que leiam jornais, romances, assim como os livros religiosos. Há pessoas que não têm uma Bíblia, mas quando você visita sua casa, você encontra um monte de livros. Você sabe de onde vêm esses livros. Se você tem livros como Torre de Vigia, Despertar de Jeová Testemunha, traga-os para a igreja para que oremos por você e os queimemos. Isso é satânico. Esta seita de Jeová Testemunha não é uma igreja de Jesus Cristo. O primeiro sinal para reconhecer uma igreja de Satanás é esta: qualquer igreja que nega a divindade de Jesus é de Satanás. Até mesmo o próprio diabo sabe que Jesus é Deus. Se as testemunhas de Jeová gostem ou não, Jesus é Deus e permanecerá eternamente Deus. A segunda tarefa é criar aborrecimento durante as ofertas e dízimos. Isso também está relacionado com o terceiro e quarto mandamentos de Satanás. O terceiro mandamento de Lucifer diz: diga aos cristãos que Deus, seu Pai, não precisa de dízimos e ofertas, mas que são seus pastores que lhes roubam. O quarto mandamento: manter os cristãos na pobreza, dizendo-lhes para não dar dízimos e ofertas. Assim mesmo o diabo conhece o segredo da bênção. A Bíblia nos diz em Provérbios 3, 9 e 10: honrai ao Senhor com as vossas riquezas, com as primícias de todas as vossas colheitas, e os vossos celeiros serão cheios a transbordar. A terceira tarefa é bloquear os projetos da igreja infiltrando bruxas entre os líderes. Tenha muito cuidado ao escolher líderes. Tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. A quarta tarefa era desorientar o louvor e o culto e dirigi-los para o Lucifer. Para ter sucesso em fazer isso, facilmente manipulamos pessoas que tocam teclado e instrumentos, e coristas. Há pessoas que cantam, mas que não têm vida de oração. É muito perigoso. Há pessoas que cantam para serem admiradas e que não têm vida de santificação. Eu vou te dizer como nós procedemos em igrejas. O diabo é capaz de explorar qualquer oportunidade que surge para fazer o mal. Ouça-me atentamente. Você entenderá que é realmente necessário e mesmo essencial que nosso Deus golpeie todos os nossos inimigos com cegueira quando eles vêm atacar-nos, para que eles
sejam incapazes de nos ver, de ver nossas casas, nossos projetos, nossos filhos, e tudo que nos pertence. Como eu evolui com a magia indiana, um dia, meu mestre, que era um nativo de Kisangani, e eu tive que fazer uma viagem a Kalemie para atender uma sirene que está no fundo do lago Tanganyika. Esta sirene é chamada Mareuzi Remaia. Ela é a deusa dos rios e mares. Mas antes disso, meu mestre me convidou para um lugar, e às 8 da noite ele me deu um pacote e me disse: hoje às 23h30, você vai ao cemitério. Você fará uma cerimônia e durante a cerimônia, uma criatura, e não importa a sua natureza, você terá que ser calmo. Você não tem o direito de fugir. Se você fugir, você vai morrer ou enlouquecer. Cheguei em casa às 11 da noite e fui ao cemitério de Sapins. Nesse ponto, o pastor Jonas descreve o conteúdo do pacote que recebeu de seu mestre. O pacote continha, entre outras coisas, 2 velas brancas e uma vela vermelha. Ele colocou-os de tal forma que as 3 velas formavam um triângulo equilátero. Ele continua: esse é um triângulo cujos 3 lados são iguais. Representa a diabólica trindade hindu, e no mesmo pacote havia um pequeno sino como o que os católicos usam na Igreja Católica. Durante a transubstanciação, é o momento em que transformam o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Este pequeno sino que os acólitos usam quando estão de joelhos é satânico. Eles usam isso para abrir a porta para os demônios. Há uma pedra branca que está no lado direito da sacristia. É por esse caminho que os demônios entram na Igreja Católica durante a missa. Igreja Católica não é a Igreja de Cristo. O catolicismo não é uma religião de Jesus. É apenas satanismo escondido atrás de uma fachada cristã. Foi iniciado por um padre espanhol. Então, quando arranjei todas essas coisas, falei de encantamentos, e depois que as 3 velas foram acesas automaticamente, e comecei a fazer encantamentos, seguindo as instruções que o meu mestre me deu. Depois dos encantamentos, peguei meu pequeno sino e toquei 3 vezes, mas para minha grande surpresa, nada aconteceu. Então eu disse a mim mesmo que eu tinha cometido um erro enquanto eu estava recitando os encantamentos. Você sabe com o diabo quando você pronuncia encantamentos. Se você fizer qualquer erro ortográfico, por exemplo, em vez de você coloca todo o encantamento é automaticamente cancelado. Mas isso não é o mesmo com Deus. Com Deus, quando você ora, mesmo se você pronunciar uma palavra, Deus responde, pois nosso Deus conhece nossas intenções. E enquanto eu estava fazendo isso, eu retomei os encantamentos, e desta vez, repeti-los corretamente, e no final, eu peguei o sino, e eu toquei. Quando toquei, houve um vento violento que começou a soprar no cemitério. Foi como um furacão, e já passava da meia-noite, e eu estava sozinho no cemitério. Eu ainda era muito jovem, eu ainda estava na escola secundária na época. Um homem apareceu diante de mim, usava uma toga preta, mas seus pés não tocavam o chão. Era um branco. Ele se apresentou sob o nome de Sankara Hindu. Ele me deu uma pequena corrente de 108 bolas chamada Mangal Sutra. Corresponde ao rosário na Índia no hinduísmo, ao rosário entre os católicos e ao tasbih entre os muçulmanos. Tudo isto é satânico. E depois disso ele me disse para não esquecer meu primeiro sacrifício. E ele desapareceu. Rosário católico. Na manhã seguinte, fui ver o meu mestre. Expliquei-lhe tudo o que me ocorreu à noite. E ele apertou a minha mão e disse: verdadeiramente você é um homem corajoso. Ele me disse novamente: no final, para não esquecer meu primeiro sacrifício, saiba que o sacrifício que estão falando é que esta noite, à meia-noite, vai comer um galo, mas um galo não cozido. Você não vai comprá-lo em um mercado, mas você vai comprá-la de uma família. E foi isso que eu fiz. Cruzei o bairro, mas não encontrei nada. Por volta das 3 da tarde, eu estava quase desanimado.
amado. Estava em Colomoni, então eu estava passando, e vi dois meninos que saíram de casa com galos e foram para o mercado. Quando os vi, parei-os e fui com eles em casa. Eu pedi o preço do galo. Eles me deram, e eu paguei sem discutir. Como eu ainda estava lá, eu usei um truque para deixar uma pena cair ao pronunciar encantamentos interiormente. E eu parti. Quando ele chegou em seu quarto, ele comeu o galo e fez tudo de acordo com as instruções de seu mestre. E às 9 da manhã, fui ver meu mestre. Quando eu cheguei ao seu lugar, eu disse a ele o que eu tinha feito. E ele disse: na verdade, você é um menino corajoso, mas vou pedir-lhe para fazer alguma coisa. Agora volte lá e verifique os resultados onde você comprou o galo. Eu fui lá. Assim que cheguei à entrada da avenida, vi uma multidão de longe. E então perguntei a alguém que estava passando: por que há uma multidão aqui? Ele me disse que alguém morreu lá. E eu fui lá como quem vai para uma casa de luto. Enquanto eu estava lá, os pais da vítima gemeram e disseram: a criança nem estava doente. Mas às 23h30 ele teve uma febre alta que durou apenas um curto período de tempo. Depois de 30 minutos, ou seja, à meia-noite acentuada, a criança morreu. Às 23h30 eu cortei a cabeça do galo. A criança pega uma febre à meia-noite. Eu como o galo morto. A criança também morreu. Gostaria também de mencionar um ponto de confusão que tive. Como eu ainda era um satanista, eu estava saindo com uma menina que era membro de um grupo de oração. Era o Ministério Betel. Ela me convidou um dia em seu grupo de oração. Quando chegamos lá, entramos na casa, e ela me apresentou os líderes como seu noivo. Eles me cumprimentaram com alegria, deram-me um lugar. E depois houve também outros que chegaram, e a oração começou. Eu também estava lá, fingindo orar, porque eu não sabia como orar. Eu não sabia por onde começar. Tudo que eu sabia era invocar demônios. Eu estava lá com os filhos de Deus. Você deve saber uma coisa: de todos os que vêm à igreja, nem todos vêm buscar Jesus. Há alguns que vêm apenas para prejudicar os outros. Eu estava lá, fingindo rezar, e quando a oração terminou, eu levei a irmã para casa. 2 semanas depois, ela veio em minha casa chorando. Bateu na porta. Eu abri, ela entrou. Eu a cumprimentei, e ela não respondeu. Mas tudo que ela fez foi chorar. Então eu olhei para ela, e no final, ela começou a falar comigo. Sobing, ela disse: por que você nunca me disse sobre seu estado? Eu disse: meu estado. Qual estado? Ela me disse: seu estado espiritual. Eu disse: meu estado espiritual? Eu sou um cristão católico, e se você quiser saber mais, eu também sou um explorador lá. Ela me disse: não, este não é o seu verdadeiro estado. Meu verdadeiro estado. Quem sou eu? De acordo com você. Ela disse: você é um grande satanista. Eu disse: quem te disse isso? Ela respondeu: os líderes de nosso grupo de oração estavam em oração quando eu lhes dei o pedido de meu casamento. Como eu já tinha apresentado a eles como meu noivo, enquanto eles estavam orando, eles receberam uma revelação de Deus. E Deus confirmou que você é um grande satanista. Eu disse: eu, um satanista? Olhe para mim. Se você ver algo que tem a ver com o satanismo, me diga. Então eu fiquei na frente dela e disse: olhe para mim. Você vê alguma coisa que tem a ver com Satanás? E ela disse: não. Amada, o satanismo não está escrito em toda a face. É espiritual, e é somente através da revelação que podemos descobrir isso. A Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente perverso. Ninguém pode conhecê-lo. Há somente Deus que tenta os corações e as redes. Só Ele conhece o verdadeiro estado espiritual de uma pessoa. Então eu disse a ela: não se preocupe. Aquelas pessoas que te disseram que são apenas ciúmes, eles estão tentando impedir que você se casar. Eles são espíritos que procuram bloqueá-lo no celibato. Eles disseram isso a você para que você não se casasse comigo. Consegui convencê-la e ela concordou. Então eu até lhe dei dinheiro e eu a levei para casa. Quando cheguei em casa, fiquei com raiva, e eu disse a mim mesmo: essas pessoas que deram a ela essa revelação verão
saberão naquela noite do que eu sou feito. Assim, amado, eu fui em minha sala secreta, me concentrei e tomei a forma de uma coruja. Tomei minha faca, a faca em questão. Se você olhar para ela com olhos carnal, você vai ver que é realmente uma faca, mas não era uma faca, era um osso humano. Quando você toma um esqueleto humano no nível do antebraço há 2 ossos, o raio é o que eu usei como uma faca, e depois de ter tomado esta forma em minha faca, eu voei para longe. Fui onde essas pessoas que deram a revelação no meu estado espiritual foram. Pastor Jonas Tunos. Pensei que iria puni-los. Quando cheguei na frente da casa, havia uma árvore de abacate. Eu desembarquei lá como uma coruja, depois de me projetar na avenida no chão, olhando para baixo. E depois disso, eu me concentrei e eu me tornei um humano novamente. Ainda olhando para baixo, a casa estava na minha frente e eu tinha que ficar em pé para atacar. Mas o que eu vi naquele dia está além do meu entendimento. Eu não sei como explicar para você. Quando eu me levantei para avançar onde havia casa, não havia mais uma casa neste lugar. Havia um grande rio em vez disso, e a casa que eu tinha que atacar estava no meio do rio, e nós só podíamos alcançá-lo nadando. E como eu não podia nadar, tomei a forma animal novamente e fui para casa. Na manhã seguinte, por volta das 10 horas, voltei lá para ver o rio. Quando cheguei lá, para minha grande surpresa, a casa estava realmente lá, mas não havia mais rio. Amado, o Senhor é o protetor por excelência. Quando fui lá para atacá-los, não vi a casa. Em vez da casa era o rio. O Senhor Jesus me confundiu. Ele me feriu com cegueira. Eu não vi nada, e que ainda mais complicado é o fato de que essas pessoas que estavam na casa nem sabiam que eu estava lá. Foi só depois da minha libertação, vários anos depois, que eu fui pedir desculpas a essas pessoas. E quando eu falei, ficaram surpresos porque nem sequer sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Amados, quando estiverem no Senhor Jesus, mundo obscuro da feitiçaria, eu senti um profundo ódio deles. Passei a me aprofundar nos meus rituais, e passei a beber sangue de cobras e ratos. Satanás me falava através dos sonhos como ele iria fazer para me tornar o seu filho com superpoderes. Todas as noites quando eu estava dormindo, uma energia negativa entrava na minha mente fazendo com que eu sonhasse falando com Satanás. Ele dizia para eu matar todos os cristãos que estavam impedindo a sua obra. Comecei a mandar magias poderosas para matar os missionários. Um cristão que dirigia o carro com 2 missionários dentro saíram ilesos. Aquilo me assustou. Há 2 anos atrás, um missionário brasileiro veio fazer uma missão aqui em Zimbábue. O seu nome era Tiago. Eu tinha jogado um feitiço poderoso de morte. Ele não morreu, e ficou doente por uma semana. Quando melhorou, retornou para o Brasil. Esse missionário havia convertido várias pessoas aqui no meu país. A sua saída foi uma vitória para mim. Sem esse missionário, o plano de Satanás estava em progresso. Deus permitiu que o feitiço o atingisse para provar a sua fé. A sua missão espinhosa testou a fé para ver se ele continuaria. O que fez o missionário desistir? Essa revelação que recebi foi depois que eu me converti a Jesus. Quando estava mergulhado no mundo sombrio das trevas, eu não entendia por que o missionário Tiago não morreu. Já que o feitiço era para a morte, ele ficou doente, me deixando curioso em saber o que protegia esses crentes. Isso me deixou intrigado, o que me fez fortalecer o meu pacto satânico. Em uma visão, eu vi uma escada que começava na terra e descia para as profundezas terrenas. Eu estava descendo os degraus dessa escada. Cada degrau que eu descia, eu me aproximava mais do inferno. Continuei descendo abaixo, e recebia todo o poder do inferno. Estava me revestindo dos poderes das trevas, recebendo capacitação infernal. Todos os cristãos que apareciam para evangelizar eu jogava feitiço. A comunidade pobre da minha vila estava se convertendo, e o número de cristãos aumentava. Comecei a atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive êxito. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios diziam: ataque esses, eles não estão revestidos das armaduras do seu Deus. Eu obedeci a essas ordens e obtive muito sucesso. Alguns eu não conseguia matar e ficavam doentes, e logo esses se recuperavam. Os demônios passavam todas as informações dos cristãos. Eles diziam: ataque esse cristão. Eu fazia feitiçaria, e multidões de bolinhas negras parecendo tiros de armas acertavam os crentes.
Enfermidades malignas contaminavam seus corpos. Esse era o preço que muitos cristãos pagavam por desafiarem os poderes das trevas sem viverem uma vida santa. Se você não renunciou ao mundo e deseja fazer missões na África, não vá. Pode ser alvo de ataque dos demônios. Alguns eu não conseguia matar e nem deixá-los doentes. Estavam intactos e nada acontecia com eles. Eu enxergava o selo do Espírito Santo neles, uma bola de fogo em suas vidas. Pedi para os demônios revelarem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu os meus olhos. Eu via crentes com armaduras brancas, com couraças, escudos, capacetes e proteção peitoral. Pareciam cavaleiros de guerra. Suas armaduras reluziam. O espírito maligno disse que esses crentes estavam protegidos com armaduras celestiais, e que era impossível os feitiços entrarem por causa da proteção. Na visão, mais da metade dos cristãos estavam vestidos com armaduras incompletas, faltando capacete. Outros estavam sem o peitoral, e alguns sem a couraça e o escudo. Os que estavam faltando partes da armadura eram atingidos pelas magias na parte do corpo que não tinha armadura. Os que não tinham armaduras estavam nus, desprotegidos das armaduras celestiais. Muitos estavam morrendo. Toda vez que eu queria matar um crente, olhava primeiro para ver se ele tinha armadura. Os que estavam vestidos com as armaduras de Deus, os meus ataques não tinham sucesso. O espírito maligno que estava conversando comigo disse: você precisa aperfeiçoar os seus poderes. As legiões dos ares e da terra estão ao seu domínio, e farão tudo o que você quiser. Eu sou uma autoridade espiritual que comanda legiões, e você é a autoridade que comanda uma legião. A nossa autoridade é a mesma. Você é o filho de Lúcifer. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para realizar a sua obra. A sua mãe, quando estava grávida, ofereceu um sacrifício para mim bebendo sangue de animal, e você se alimentou do sangue dentro do ventre. Você se tornou especial para o nosso Pai. É o nosso Messias. Toda a obra do nosso Mestre e os seus propósitos estão em suas mãos.